contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Em qualquer circunstância, quando vier a densa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome, não há outro nome, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. A palavra do Senhor fala: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A palavra do Senhor não nos isenta das adversidades que a vida nos oferece. A palavra do Senhor não fala que depois que aceitarmos a Jesus, nós vamos viver um mar de rosas. As dificuldades batem à nossa porta, mas a palavra fala que o nosso Deus, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. É para Ele que a gente chora, é para Ele que a gente clama e pede o socorro, e podemos falar que 1000 vão cair, 10.000 vão cair, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e embaixo das suas asas nós estamos seguros. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém,
apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eu quero ir lendo e narrando para você entender o bloco aqui então. Esse primeiro bloco, irmãos, que está inserido no capítulo 3, você já tem acompanhado conosco a reflexão no livro de Atos. Eu confesso que eu tenho sido muito edificado com essa leitura mais interligada, conseguindo entender o panorama mais amplo de Atos. O que está acontecendo é que a igreja que Deus abençoou profundamente em Jerusalém, a igreja de Atos, que começa em Jerusalém e prospera e cresce, que avança, uma igreja tão abençoada, uma igreja tão unida, tão calorosa. A gente percebe a fraternidade com que aqueles irmãos viviam, sentindo a dor uns dos outros, a necessidade uns dos outros. Nós percebemos que Deus então desafia essa igreja para romper com a barreira da localidade e abençoar outras regiões. Então, de Jerusalém, quando nós caminhamos lá por volta do capítulo 7, 8, nós percebemos essa igreja rompendo essa barreira, e a igreja começa a cumprir aquilo que Jesus Cristo disse, deu como promessa para essa igreja. Atos 1, 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E assim essa igreja caminha. Quando nós chegamos no capítulo 11, ela avança novamente. Capítulo 12, sobretudo, essa igreja agora começa a ampliar a sua missão na direção dos confins da terra. E sobretudo no capítulo 13, quando nós percebemos oficialmente uma igreja que, enquanto orava, uma igreja, irmãos, robusta, de profetas e mestres renomados. Essa igreja tinha gente muito boa. E enquanto essa igreja servia ao Senhor em adoração, no culto, nas reuniões dessa igreja, o Espírito Santo falou com a igreja. E a ordem do Espírito foi que separasse Paulo e Barnabé para a obra que ele tinha chamado. Paulo e Barnabé então são comissionados pelo próprio Espírito Santo, e eles entendem essa vocação, e eles se dispõem a fazer a obra, e eles tomam consigo a João. João aqui é João Marcos. É o João que inclusive lá na frente vai escrever o Evangelho de Marcos. Mas o que o texto diz é que no meio dessa jornada, por algum motivo que o texto não descreve com detalhes, Marcos ou João os abandona. É o que diz o verso 13 do capítulo 13. É interessante, irmãos, como pastor, esse é o meu 8º ano de ministério, e eu tenho percebido como que muitas pessoas têm ficado pelo caminho, como muitas pessoas por algum motivo têm perdido o foco da missão, têm deixado de enxergar aquilo que Deus quer realizar através de si, e infelizmente têm colhido consequências amargas dessa decisão. O bloco então do verso 13 ao verso 15 descreve esse abandono de João. Quando nós olhamos então para o próximo bloco, o verso 16 em diante, nós vamos perceber que quando eles chegam então numa sinagoga, a lei é lida e uma oportunidade foi dada a esses irmãos. E Paulo está na sinagoga, acabaram de ler a lei, alguém vira para Paulo e fala assim: você quer falar alguma coisa? Na hora é óbvio que Paulo quis. E Paulo então se levanta e Paulo prega um sermão maravilhoso. Dê uma lida depois na sua casa. Eu quero destacar algumas outras partes dessa passagem, então não vou te falar aqui especificamente do sermão, mas dentro de tudo que Paulo fala aqui, ele está desafiando esse povo a reconhecer a grande obra que Deus fez em Jesus Cristo. Ele está mostrando para eles como que ele mesmo, como judeu, não tinha percebido que o clímax da mensagem do Antigo Testamento era Jesus Cristo, e que ele agora e Barnabé se tornaram arautos desse evangelho, estavam ali justamente por causa disso. Seguindo a passagem, nós chegamos no verso 44, e eu quero ler o 44 em diante com você. Olha o que diz o texto. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja, e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios,
a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Basicamente aqui o que está acontecendo, irmãos, Paulo então, ao pregar na sinagoga, ele percebe que há oposição de uma grande parte dos judeus, e diante dessa oposição, Paulo então anuncia que daquele momento em diante ele iria dedicar o seu ministério aos gentios. É interessante, irmãos, porque aqui nós encontramos eco do primeiro capítulo do Evangelho de João. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. E a gente percebe, irmãos, que quando os gentios ouvem isso, eles ficam alegres. Você já reparou que muitas vezes nós temos uma expectativa em relação ao Evangelho, e essa expectativa se frustra, mas onde de repente nós não colocamos muita expectativa, é onde Deus atua e faz uma obra maravilhosa, faz um milagre, levanta homens, levanta mulheres, estabelece uma igreja. E é bonito ver, irmãos, como o Evangelho floresce, aonde aos olhos dos homens não há esperança. É bonito ver isso. E essa é a realidade que a passagem está descrevendo. Quero olhar para um outro bloco. Olha o que diz o verso 50 ao 52. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Irmãos, já é dessa época, viu? Esses judeus aqui sabiam que quem manda em casa geralmente é a mulher, viu? O que eles perceberam? As mulheres de alta posição. Geralmente as mulheres de alta posição nessa época, elas eram de alta posição por quê? Porque o marido era de alta posição. Então ele vai nas mulheres e fala assim: vai lá e resolve esse negócio lá em casa, precisamos botar esses homens para correr. E de fato, irmãos, é o que acontece. A semente do Evangelho, sempre que é plantada, irmãos, encontra oposição. Todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. E essa é a realidade na passagem. Os apóstolos então são expulsos daquele lugar. Mas, irmãos, mesmo assim eles se alegram no Senhor. É assim que o capítulo 13 termina. Olhando agora para o capítulo 14, eu quero que você volte seus olhos para esse primeiro bloco do verso 1 ao 7. Diz assim o texto: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Percebe que há uma cena que se repete no bloco o tempo inteiro. Eles se deslocando para um lugar, anunciando o Evangelho, multidões vindo ouvir o Evangelho, muitas pessoas crendo, mas a oposição se levantando. Irmãos, é uma lógica presente nessa passagem o tempo inteiro. Verso 11, dá uma olhada comigo agora. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas
permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Olha que interessante, irmãos. Aqui, no meio desse anúncio da palavra de Deus, há um outro detalhe que eu esqueci de mencionar, que mais de uma vez a palavra é anunciada e é confirmada por meio de sinais e prodígios. Aqui, irmãos, nós estamos no contexto de uma cura. Deus levanta um coxo, Deus restaura a saúde de um coxo. E como resultado, aqueles gentios, quando veem o fato de que Paulo e Barnabé deram ordem para que aquele homem se levantasse, a enfermidade foi embora na mesma hora, eles resolvem adorar Paulo e Barnabé. Olha, os deuses vieram até nós. É esse o contexto. E para a gente terminar, eu quero ler o último verso 27 do capítulo 14, que diz assim: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrir aos gentios a porta da fé. Verso 28. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Basicamente o que acontece aqui nesse último ato, nesse último momento em que eles estão anunciando a palavra, Paulo é apedrejado. E nesse apedrejamento, Paulo é dado como morto. O seu corpo é arrastado para fora da cidade e jogado do lado de fora. E o texto diz que os irmãos, os discípulos, então, vão até Paulo. Os seus perseguidores já o haviam abandonado, porque achavam que ele estava morto. Mas os discípulos vão, e quando eles se aproximam em torno do corpo de Paulo, o texto diz que na mesma hora, ele recobrando o ânimo, ele se levantou e entrou com eles novamente na cidade. Eu quero, então, a partir daqui, pensar com você acerca de uma problemática. Eu quero refletir com você acerca de basicamente 3 problemas que fazem parte da nossa realidade. Você já observou, meu irmão, como o ser humano é ingrato? Quem nunca se percebeu alvo de uma ingratidão? Quem nunca se percebeu murmurando contra Deus, contra o acaso, contra as circunstâncias ou contra o que quer que seja? Irmãos, a realidade presente do pecado é: o homem se tornou ingrato. Qual o pai que nunca fez algo pelo filho e percebeu que não recebeu em troca sequer um muito obrigado? É interessante, irmãos, como que a nossa vida muda depois que a gente tem filho. Mas qual o pai que ainda não se percebeu na realidade familiar sendo vítima de ingratidão? Qual a esposa que não preparou aquela comida que o marido tanto gosta, com tanto carinho? Eu estou falando, irmãos, porque eu sou assim, eu já fiz isso com a Ingrid. A Ingrid lá, sofrendo na cozinha, ainda mais desse calor, né? E o calor lá na cozinha, preparando tudo que o maridão gosta, no horário que ele gosta de comer, e está tudo uma maravilha. Aí chega e põe na mesa, aí o marido senta, dá a primeira garfada e fala assim: eu acho que você pesou no sal. A gente tem uma facilidade, irmãos, de perceber os defeitos e manifestar a nossa ingratidão para com as pessoas. Já percebeu isso? Essa é a nossa realidade presente, irmãos. Eu acho curioso, por exemplo, quando a gente está desempregado, a gente reclama que a gente está com tempo demais, não aguento mais ficar à toa. Você já fez isso, não já? Eu já fiz isso. Desempregado, não aguento mais ficar à toa. Aí a gente volta a trabalhar, o que a gente reclama? Não aguento mais, eu preciso de um tempo para ficar à toa. Não é assim? Nós entramos agora na primavera, não é? E aí começam as manifestações anti-inverno. Daqui a pouco começam as manifestações anti-verão. Que calor é esse? Chega logo o inverno. E a gente vai de estação em estação, reclamando da estação presente e sonhando com a chegada da próxima. Já percebeu isso? Já percebeu como que os solteiros reclamam que estão sozinhos? Ah, eu queria tanto ter alguém para ser minha companheira, meu companheiro, eu queria tanto ter um namorado. Irmãos, eu já fui jovem, eu sei disso. Como eu reclamava com meus amigos que eu queria ter uma namorada. Puxa vida, esse negócio não acontece. Aí depois que o cara casa, ele fica assim: ô, saudade da minha vida de solteiro. Não é assim? O solteiro reclama que está casado, de que queria estar casado, e o casado reclama que queria estar solteiro. Irmãos, essa é a condição do homem caído. Mas eu quero ir além com você. Nós percebemos ainda,
de certa forma, como reflexo, ou até antes mesmo desse problema, uma outra realidade, irmãos, que é a realidade do coração idólatra do homem. É interessante, irmãos, porque a ingratidão revela essa condição do nosso coração, mas ela também aponta para aquilo que a gente costuma fazer como resultado disso. Nós então buscamos aquilo que nós desejamos, uma outra condição, e muitas vezes nós o fazemos de uma maneira pecaminosa. Nós queremos métodos mais fáceis para atingir aquilo que a gente deseja. Irmãos, isso aconteceu no Éden e permanece até hoje. Lembra da conversa de Eva com a serpente? Está lá em Gênesis capítulo 3, especificamente do verso 4 ao 5. A serpente então vira para Eva e diz o seguinte: olha, não é bem assim não. Eu tenho um método mais fácil, mais curto para você receber o que você deseja. Deus não quer que você coma do fruto, porque se você comer, você vai ser conhecedora do bem e do mal como Ele é. Método fácil: coma do fruto, você vai ser conhecedor do bem e do mal plenamente. Irmão, o ser humano tem uma sede de conhecimento, não tem? Não sei quanto a você, mas eu às vezes visito algum pastor amigo meu. Quando eu chego e olho a biblioteca dele, tem uns que têm uma biblioteca gigantesca, irmãos. Eu chego e olho para aquela biblioteca e eu tenho dois sentimentos. O primeiro é de inveja. Eu fico olhando e falo: meu Deus, eu queria ter esse tanto de livro. E o segundo é de decepção, que eu olho para aquele tanto de livro e penso assim: meu Deus, eu não li quase nada. E é interessante, irmãos, porque provavelmente ele também não leu, viu? Tem muito livro que está ali, ou é para decorar, ou é para consulta e tudo mais. Mas em geral a gente quer o conhecimento, mas a gente não se move em direção a ele, percebe? A gente quer um método mais fácil. Pastor, não tem um resumo desse livro, não? A gente quer um método mais fácil, irmãos, para atingir ou para receber aquilo que nós desejamos. Um cristão, o que ele mais deve desejar? A glória de Deus. Irmãos, não existe método mais fácil, viu? Não existe, irmãos. Para Betel ser uma igreja saudável e madura, não tem método mais fácil não, viu, irmãos? Não tem. É joelho no chão de oração, é ajuntamento congregacional, é meditação na palavra. Irmãos, não tem método mais fácil, viu? É o método que Deus prescreveu. E a terceira problemática, irmãos, que eu quero refletir com você nessa noite, é a incapacidade do ser humano. Especialmente eu quero falar para você que é cristão, a nossa incapacidade muitas vezes de reconhecer as bênçãos de Deus de maneira mais plena. Convidei os enfermos aqui à frente para receberem oração. Se Deus quiser, meu irmão, você vai me procurar para contar que o Senhor te curou, amém? Pastor, nós oramos, já aconteceu isso várias vezes aqui, irmãos. Às vezes a gente conta pouco, deveria contar mais. Lembro de uma irmã mesmo que eu orei aqui numa quinta-feira, tinha um problema grave no braço, há muito tempo. O médico recomendou cirurgia, e aquele problema persistia, e de repente ela veio aqui numa quinta-feira, e eu orei com ela. Eu, irmãos, não era pastor não, viu? Era naquela época que eu estava começando o presbiterato, no seminário. E eu lembro, irmãos, que ela depois me procurou e falou: pastor, enquanto o senhor orava, pastor não, que na época não era, né? Eu senti meu braço pegando fogo, eu pensei: agora o negócio piorou. Agora é que desentrou meu braço de vez. Mas eu saí daqui sem dor. E nunca mais a dor voltou. Olha que bênção, irmãos. Mas será que Deus só abençoa dessa forma? Será que Deus não está conosco no meio das enfermidades, das adversidades, dos problemas que nós enfrentamos? É interessante, irmãos, porque essa passagem vai apresentar para nós problemas semelhantes. E é por isso que eu trouxe essa problemática atual para você nessa noite. Quando nós olhamos para essa passagem, o que nós percebemos? Em primeiro lugar, por exemplo, qual era o problema encontrado aqui? A religiosidade dos judeus. Os judeus, eles estabeleceram qual era a maneira como Deus deveria se manifestar. E quando Paulo diz que o evangelho é diferente daquela religiosidade, isso para eles é um problema. Irmãos, a religiosidade, ela também se torna um problema para o ser humano, porque o ser humano cria uma espécie de redoma, onde ele quer dominar todas as coisas. A religiosidade, ela tem esse papel. Olha, quando eu orei, batendo o pé assim, Deus ouviu. Então como é que eu vou orar agora? Só batendo o pé. Porque quando eu oro batendo o pé, Deus ouve. Não, pastor, tem que orar às 3 da manhã. Porque eu orei uma vez às 3 da manhã e Deus me abençoou. Então todo dia agora eu acordo
Às 3 da manhã, porque é o horário que Deus, a fila está menor na madrugada. É o horário que Deus vai me ouvir com mais facilidade. Percebe, irmãos? Nós condicionamos o agir de Deus. É o que está acontecendo aqui. Os judeus, eles ficam incomodados com aquilo que Deus está fazendo. Como pode alguém agora levanta com uma nova doutrina e está rebanhando a multidão? O texto fala que eles ficam consumidos de inveja. Irmãos, quantas vezes isso tem acontecido com a igreja dos nossos dias? A dificuldade de reconhecer aquilo que Deus faz em outra localidade, irmãos. Louvado seja Deus por aquilo que Ele faz. Nós temos que glorificar a Deus. Oramos pelo pastor Jeremias aqui, viu, irmãos? A Oitava não é nossa concorrente não, viu, irmãos? Não é nossa cooperadora. Nós estamos anunciando o mesmo Evangelho, servindo ao mesmo Deus. Amém? Mas a religiosidade não, irmãos. E quando algo sai daquilo que nós esperamos, daquilo que nós controlamos, isso nos incomoda. Você quer ver uma outra problemática nessa passagem? A idolatria dos gentios. Irmãos, como o ser humano tem a tendência de atribuir a outros aquilo que provém de Deus. O que nós percebemos nessa passagem, irmãos, é que Deus manifesta a sua graça, realizando um milagre, e aqueles gentios então, que adoravam a Júpiter e tudo mais, quando eles veem o que aconteceu, eles dizem, foi Júpiter. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem derramado graça sobre crentes e descrentes. É isso que essa passagem está dizendo. Eu entendo, irmãos, que aqui é o clímax, inclusive, do texto. O que esse texto está dizendo, esse bloco está nos dizendo de maneira mais ampla, irmãos, é que Deus, Ele manifesta a sua graça e a sua bondade sobre todos. Deus, o nosso Deus, é o autor de toda boa dádiva. É o que diz lá na Epístola de Tiago. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Não há nada de bom que aconteça nesse mundo que não tenha procedência divina, ainda que os homens atribuam a outro ser. Às vezes atribuímos às circunstâncias, às vezes atribuímos a nós mesmos. Ah, porque eu trabalhei, eu me dediquei, eu me esforcei, eu busquei e eu fiz acontecer. Irmãos, por favor, às vezes eu falo aqui de coaching, algumas pessoas devem achar que eu tenho alguma barreira com qualquer tipo de coaching. Não, irmãos. Essa palavra que passou a ser utilizada agora, que já era do nosso contexto com outra palavra, mas essa ideia de alguém que treina outra pessoa, o que me incomoda, irmãos, é o endeusamento que nós temos dessa ideia hoje. Infelizmente, há um endeusamento, e não só isso. Muitas pessoas, irmãos, têm escutado conselhos que as têm oprimido mais ainda. Nós vivemos num mundo extremamente competitivo, e quando elas ouvem, não, você tem que ser assim, você tem que organizar dessa forma, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e há tanta exigência para que ele seja alguém bem sucedido, que ele olha no espelho e fala, eu nunca vou chegar. É por isso que o homem pós-moderno é mais deprimido, irmãos, do que todos os outros também, viu? É por isso, irmãos, está aí o mês de conscientização, nosso setembro, que muitas pessoas, irmãos, infelizmente também têm desistido da vida, por causa dessa violência que nós encontramos nos nossos dias, que não é física, mas é emocional. Aquela insistência para que você produza, para que você seja bem sucedido, meu irmão. A graça do Evangelho é a gente lembrar que nós fomos alcançados exclusivamente pelo mérito de outro que não nosso, é pela graça de Jesus. E sabe o que é o bonito dessa passagem, irmãos, e da palavra de Deus? É que o Senhor há de nos conduzir aquilo que Ele tem para nós, irmãos, independente das circunstâncias, independente de terceiros. Você já viu um crente que tem medo de olho gordo? Não vou contar a bênção não, porque senão eu vou botar olho gordo na minha bênção e eu vou perder. Percebe, irmãos, que num outro sentido, nós estamos de repente trazendo para a nossa realidade uma espécie de idolatria. Talvez não a essa semelhança, não querendo adorar a Júpiter, mas às vezes adorando a nós mesmos. Quantas vezes nós julgamos até o nosso irmão que está dentro da igreja, está numa condição inferior à nossa, está vendo aí? Não batalhou eu. Se tivesse feito como eu, era próspero, estava bem sucedido. A gente olha para o casamento, para a família do outro que está passando por crise e fala assim, está vendo aí? Eu é que sou um bom marido. A sua esposa é que tem que falar, não é você não. E vice-versa. E de repente, irmãos, isso tem oprimido o nosso coração por causa de uma divindade que a gente está querendo adorar. E que em última instância é a adoração de nós mesmos. E em terceiro lugar, irmãos, nós percebemos ainda nessa passagem
de maneira muito clara a descrição das tribulações, dos problemas que os discípulos enfrentaram. Pare para pensar, nós estamos falando do grande apóstolo Paulo. Nós estamos falando, irmãos, de Barnabé, homem cheio de temor e fé, um homem cheio do Espírito Santo. E esses homens enfrentaram oposição. Eu louvo muito a Deus, irmãos, porque Deus tem me dado a graça de, como pastor, entender que algumas coisas que os homens valorizam hoje não é necessariamente o que Deus valoriza. Servir a Jesus também tem a ver com o dia do culto vazio, sabe? O culto do autor de Hebreus também ficava vazio. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Irmãos, isso já é daquela época. Tem gente que tem o costume de não congregar. Para ele isso é o cotidiano dele. E não é por esses meios que nós temos que avaliar, irmãos, a saúde de uma igreja, a saúde de um coração de um cristão, mas pela fidelidade com que nós fazemos a obra do Senhor. A oposição se levanta ao ponto de Paulo ser apedrejado. Eu acho que se fosse hoje, irmãos, aí ó, apedrejado pastor Dalton, tá vendo? Está infiel. Tem pecado com certeza. Se não tivesse pecado, Deus não tinha deixado isso acontecer. Deus está tratando com o pastor. E nós, irmãos, tomamos as pedras juntos com os descrentes para apedrejar. Brinquei hoje de manhã, né? Hoje não é pedra mais não, é smartphone, né, que a gente atira, né? É o que está mais fácil ficar na mão, né, irmão? E aliás, a gente não atira o smartphone literalmente não. A gente atira do smartphone. E de repente, irmãos, a gente não consegue reconhecer que a nossa vida como cristãos, irmãos, é uma vida marcada por problemas, por adversidades. E nós precisamos reconhecer Deus, inclusive nelas. Nós precisamos reconhecer o Deus galardoador, inclusive nelas. É isso que eu quero dizer. É interessante, irmãos, porque a passagem diz, e aqui a gente começa a encontrar soluções apresentadas pela passagem. A passagem diz, por exemplo, que os discípulos, os apóstolos, eles celebravam diante da adversidade. Paulo foi apedrejado, houve perseguição, teve que fugir da cidade. Mas olha, tem muita gente se convertendo. Louvado seja Deus! Está tendo festa na igreja, irmãos. A festa na igreja acontece porque gente que não conhecia Jesus está conhecendo. Isso, irmãos, tem que ser a nossa maior motivo de alegria, amém? E deixa eu te dizer uma coisa, isso está acontecendo até hoje ainda, viu? Isso ainda acontece hoje na nossa igreja. Gente reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Gente que está chegando, infelizmente outros estão abandonando, mas tem gente chegando, irmãos. Eu tenho orado a Deus, inclusive, o seguinte: Senhor, aqueles que passarem pela Betel, permita que a Betel seja uma pedra de passagem, e se eles não permanecerem, pelo menos eles saiam daqui melhor do que quando chegaram. Mas tem gente conhecendo a Jesus, irmãos, e isso tem que ser motivo de alegria para nós. E nessa passagem, irmãos, esse povo celebra o fato de que o Evangelho de Jesus Cristo era anunciado, vidas estavam sendo transformadas. Essa é a razão do nosso ajuntamento, é proclamar Jesus Cristo, para que Ele seja adorado, e para que aqueles que não o conhecem sejam impactados com essa verdade graciosa, amém? Amém. Sabe por que eles celebravam, irmãos? Porque eles entendiam, não é que eles não reconheciam as demais bênçãos de Deus, mas eles reconheciam, eles entendiam que a maior dádiva que Deus pode dar a alguém é ter reconhecido o Evangelho de Jesus Cristo, é ter sido alvo dessa graça maravilhosa. Deixa eu te dizer uma coisa, viu? Você não precisa dar o seu dízimo para que haja pão na sua casa, não precisa não. O descrente tem pão na casa dele todo dia. Pastor, e quem é que dá o pão? É por causa do trabalho dele? Não é não, é Deus é quem dá. Você não precisa, meu irmão. Se for por isso que você está trazendo, deixa eu te dizer um negócio, você está trazendo pelo motivo errado. Pastor, vou dar o dízimo, senão vai faltar o mantimento da casa. Não vai não. Aliás, na casa de alguns ímpios tem até mais do que na minha e na sua. A gente, quando vai trocar o carro, a gente parcela de 72 vezes. Ele está comprando à vista e vendendo mais caro do que comprou. Percebe, irmãos? Nosso Deus é um Deus generoso. Nosso Deus é um Deus cheio de graça. Nosso Deus é um Deus que tem como vocação abençoar. Deus se alegra em abençoar até mesmo aquele que blasfema do seu nome. E, irmãos, até mesmo a alegria leviana do ímpio é Deus quem dá. Mas eu quero te dizer que existem bênçãos que Deus reservou para os seus filhos. E essas bênçãos
muitas vezes Ele derrama em meio ao sofrimento. Essas bênçãos estão vinculadas à graça de conhecer quem Jesus Cristo é e de conhecer de maneira profunda quem Jesus Cristo é. Pastor, como essa graça, isso tudo que o senhor falou, mostrando a manifestação da graça de Deus na passagem, como ela se revela nos nossos dias? Nosso Deus é um Deus abençoador, irmãos. Irmãos, e as suas bênçãos precisam estar nos nossos lábios. Quando a igreja se reúne para adorar, irmãos, nós nos reunimos para declarar o que Ele tem feito, para declarar quem Ele é. E isso, irmãos, não pode cessar dos nossos lábios. Você já viu um crente murmurador que anda reclamando da vida o tempo inteiro? Interessante, um ditado dos rabinos antigos aí: um dia prestaremos contas a Deus por nos termos recusado a desfrutar todas as coisas que Ele criou para o nosso deleite. Deus vai te cobrar, viu? Você pode dar um glória a Deus. Sou grato a Deus pelo Netflix, viu? Graças a Deus. Eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem me proporcionado, irmãos, para deleite. O sorriso de uma criança, o abraço de alguém que eu amo, a oração de alguém que sente comigo a minha dor. Percebe, irmãos? Nós temos motivo de sobra para agradecer. Amém? Essa é a nossa primeira aplicação. Segunda, em relação à idolatria, irmãos, precisamos parar de atribuir exatamente isso, de atribuir as circunstâncias a nós mesmos ou a qualquer outra divindade que a gente tenha criado, as bênçãos e graças que Deus tem manifestado sobre nós. Meu irmão, quando Deus te der uma vitória, não se ensoberbeça. Declare que o Senhor é digno de toda glória. Eu tenho aprendido o seguinte como pastor, irmãos: tudo que acontece de ruim na Betel é culpa minha e da gente que está aqui, viu? Mas tudo que acontece de bom, irmãos, é por causa da graça de Deus. Sabe qual é o meu potencial como pastor da Betel? Estragar. Mas sabe qual é o potencial de Deus aqui dentro? Transformar. Precisamos, irmãos, ter um coração humilde diante de Deus. Irmãos, a Betel é o que é, ou deixou de ser o que deixou de ser, exclusivamente pela graça de Deus, irmãos. Ela não deve nada a homem algum. O único a quem ela deve alguma coisa é a Deus. É Ele que nós adoramos. E terceira e última aplicação para a gente terminar: Deus nos fortalece e usa mesmo em meio às lutas e provações. Amém? Você está enfrentando luta hoje? Você entrou aqui passando por adversidade? Deixa eu te dizer uma coisa: você é servo de Deus. É no meio das lutas e das provações que Deus não só nos fortalece. É interessante, irmãos, aquilo que a gente necessita vem na medida exata da nossa necessidade. Se a luta é muito grande, a graça divina é do tamanho suficiente para suportar. Mas não só isso, é assim que Ele nos usa também. Foi isso que Ele fez com os apóstolos. No meio da adversidade, Ele nos fortaleceu e os usou para a sua glória. Quero te lembrar um versículo que está lá em Jeremias 12:5, não precisa abrir. Deus disse o seguinte para Jeremias. Jeremias começou a ficar meio desanimado, porque viu que as coisas não andavam como ele gostaria. E Deus diz o seguinte para ele: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, como farás na floresta do Jordão? Sabe o que Deus está falando para Jeremias? Jeremias, pode piorar. Será, irmãos, que a gente tem pensado nisso? Será que nós olhamos para a nossa realidade hoje e reconhecemos que ela só não é mais caótica diante de uma adversidade pela graça de Deus? Irmãos, precisamos não só isso, precisamos olhar para as adversidades e agradecer a Deus por elas, porque elas são dádivas de Deus para nós também, para forjar o nosso caráter, para nos equipar para realizar a sua vontade. Foi em meio a lutas, irmãos, que esses irmãos foram usados para proclamar o Evangelho. Olha que bonito que ele disse certa vez Spurgeon: provações ardentes fazem cristãos de ouro. O pastor André, que é pastor comigo, vai poder fazer corpo das lutas que o pastor enfrenta. Irmãos, vivemos tempos onde pastores, inclusive, têm, infelizmente, escolhido meios, alternativas, as piores, para lidar com as demandas do ministério. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, é que até mesmo o sofrimento que nós enfrentamos por causa da vida e do ministério é para a glória de Deus. Então eu faço igual o apóstolo Paulo: me gloriarei nas fraquezas. Amém?
No meio das lutas, muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldade em lidar com a realidade, mas é nessas horas que uma coisa se requer de nós: joelhos curvados diante do Pai, clamando a Ele que nos fortaleça e que nos use para a sua glória. Paulo foi tirado das margens, da porta da cidade e trazido de volta. E sabe como é que o texto termina, irmãos? Verso 27 e 28. Paulo reúne de novo com os irmãos e Paulo está alegre, celebrando tudo que Deus fez. Você está enfrentando luta hoje, meu irmão? Sabe que o Senhor é contigo no meio das adversidades. Amém? Ele pode não só te dar vitória sobre elas, mas Ele pode ser glorificado nelas e usar você no meio dessas adversidades.